Olá, pessoal! Bem-vindos à apostila de Fundamentos da Educação Especial. Nos próximos slides, eu irei resumir para vocês os conteúdos que serão estudados na nossa apostila. Na introdução, nós já comentamos a LDB de 1996, que trouxe como paradigma educacional principal a inclusão de todos os alunos em idade escolar na escola. Ou seja, as mudanças foram estruturais, pedagógicas, metodológicas e também na formação de professores. Essa lei é chamada Lei de Inclusão Escolar, porque foi a primeira LDB, como nós veremos na nossa apostila, que trouxe o acolhimento e a integração dos alunos com deficiência, tirando a responsabilidade total da educação especial. Mas o que é a inclusão escolar? Nós vamos explicar para vocês que a inclusão escolar vai além da inclusão do aluno com deficiência. Alunos com problemas de aprendizagem, com distúrbios, com transtornos, com dificuldades de aprendizagem, também são acolhidos pela inclusão. Além desses alunos, nós temos alunos que têm funções cognitivas perfeitas, não tem nenhum tipo de transtorno, deficiência ou distúrbio, mas tem um déficit cultural. Ele entra na escola sem aquela bagagem necessária para o aprendizado ou para o início de aprendizado que muitos alunos têm. Então, a escola faz um nivelamento, a escola faz uma inclusão desses alunos também. Nós vamos comentar quais as mudanças que a escola passou para acolher todos esses alunos, uma quantidade muito grande de alunos, e quais as mudanças na formação de professores também. Nós tivemos agora, recentemente, a abertura das salas de atendimento especializado, quais as especializações, qual a formação que um professor tem que ter para trabalhar nessas salas. E o professor que vai ensinar o deficiente ou qualquer outro aluno de inclusão na sala de ensino regular, qual tipo de formação que ele tem que ter. A gente vai ver que a nova LDB, ela trouxe aos poucos a necessidade de uma licenciatura plena, principalmente no curso de pedagogia. Quais as mudanças que os pais tiveram que enfrentar para incluir esses alunos na educação regular, porque muitos frequentavam somente as escolas de educação especial, como a APAE. Quais as mudanças que os gestores tiveram que fazer, tanto na sua própria formação, como na escola que eles gerem, e também dos outros alunos, que hoje têm que lidar com uma diversidade cultural, cognitiva, intelectual e afins muito maior do que os alunos que frequentavam a escola há 40 anos atrás. Nós vamos mostrar também a importância das novas teorias educacionais, as pedagogias ativas. A gente vai ver que é muito importante que se adote esse tipo de pedagogia na sala de aula. A própria BNCC, a Base Curricular Comum, ela orienta que os professores usem essas metodologias no ensino, porque as pedagogias ativas, elas dão protagonismo ao aluno, ela faz com que o aluno seja um agente importante no seu aprendizado e tira uma grande responsabilidade que vinha sendo carregada de forma negativa do professor nos últimos anos. O professor, ele vai funcionar como mediador do aprendizado, certo? O capítulo 1 da nossa apostila fala sobre a deficiência física. A deficiência física é a mais visível, né? Quando a gente olha para a criança, a gente consegue, na maioria dos casos, observar esse tipo de deficiência. Portanto, uma deficiência que sofre bastante estigma social e bastante preconceito. Nós vamos dedicar esse capítulo a falar dessa deficiência, quais as causas dela, que podem ser de origem genética, quando a criança já nasce com algum tipo de malformação que acaba resultando numa deficiência,
E quais as causas ambientais, porque essa deficiência pode ser adquirida ao longo da vida, existem inúmeros fatores de risco para aquisição de deficiência física. A gente vai ver que muitas pessoas acabam se tornando deficientes com algum acidente praticando esporte, acidentes de carro, armas de fogo, lesões. Então, existem muitas causas ambientais que serão expostas nesse capítulo. Tem dois tipos de deficiência, os que nascem com essa deficiência, ela é de origem inata, e os adquiridos. A gente vai ver quais os tipos de situações que causam cada uma delas. Quais as características do aluno com deficiência física? Nós vamos ver como que esse aluno pode aprender, como que a gente tem que lidar com o emocional desse aluno, com o desenvolvimento cognitivo. Em muitos casos, a deficiência é somente física, ela não é mental, não é intelectual, não é cognitiva. Então, o aluno, ele tem condição de aprender usando o mesmo método, o mesmo material que você usa para o resto da sala, não há necessidade de adaptação de material, só que por outro lado, por ele apresentar comprometimento físico e ter dificuldades às vezes na escrita, às vezes em algum órgão de sentido, como a visão, a audição, às vezes ele tem comprometimento dos membros ou de um dos membros, isso pode afetar muito o psicológico e emocional dele, então a gente vai ter que fazer uma adaptação, não necessariamente da matéria, mas de como passar essa matéria para o aluno, como trabalhar com ele. A escola, quais os métodos que ela pode usar para ensinar esse aluno, como é que ela vai se adaptar para receber esse aluno. O aluno que tenha deficiência física, ele vai necessitar de muitas adaptações na estrutura da escola, rampas, portas mais largas, carteiras com recorte para que possa encaixar a cadeira de rodas. Então, nós vamos ver nesse capítulo tudo que pode ser feito para que essa criança seja acolhida na escola. Lembrando que a escola é que tem que se adaptar ao aluno e não o contrário. E também o papel docente. Nós sabemos, e nós vamos discutir isso na apostila, que o professor não consegue uma formação completa para lidar com todas as deficiências, todas as dificuldades de aprendizagem, todos os distúrbios. Isso é impossível para um ser humano. Então, o professor vai ter que lidar com o aluno caso a caso. O que ele pode fazer para estar atento ao aluno com necessidades educacionais especiais? O que ele pode fazer dentro das possibilidades dele para ensinar esse aluno, para integrar esse aluno na sala de aula, para interagir e se comunicar com esse aluno. Tudo isso será detalhado nesse capítulo da apostila e também em outros capítulos. Nós vamos falar de comunicação, de linguagem e etc. No capítulo 2, nós iremos estudar a paralisia cerebral. Quais as causas dessa paralisia? Elas podem ser de origem pré-natal, em que a criança ela adquire essa condição ainda no útero da mãe. Existem muitos fatores de risco, por isso muito importante que a mãe faça um pré-natal com acompanhamento adequado durante todas as semanas da gravidez. Ela pode ser adquirida no próprio parto, partos complicados, partos prematuros, uso inadequado do fórceps. Então, a gente vai descrever para vocês essas possibilidades. E ela pode ser adquirida no pós-natal, nos primeiros anos de vida da criança. A paralisia cerebral, ela ainda é adquirida na infância, tá? E ela não é um problema, ela não é uma doença, né? Em primeiro lugar, ela é uma condição, que uma área do cérebro da pessoa é afetada. E ela é adquirida ainda na infância e ela não evolui, tá? Então, a criança que nasce com determinado comprometimento, ela vai levar esse mesmo grau de comprometimento ao longo da vida, comprometimento no cérebro. O que pode complicar são as condições motoras,
as condições cognitivas, porque a criança pode ter mais de uma deficiência associada, como a gente vai ver na apostila, tá? Então, são outras condições que prejudicam o desenvolvimento da criança. Mas a paralisia cerebral em si, a lesão cerebral, ela não evolui. Qual o perfil desse aluno? Então, existem muitos comprometimentos que um aluno com paralisia cerebral ele pode ter, porque existem graus de comprometimento. Existem crianças que têm a paralisia cerebral e têm uma coordenação motora mais afetada, existem outras que não. O cognitivo também varia. A criança ter algum tipo de retardo mental, o próprio retardo mental, ele vem em graus, como a gente vai ver, desde o leve até o mais severo, profundo. Então, é preciso que o professor e a escola fiquem atentos a cada caso. O diagnóstico é fechado, nunca antes dos 24 meses, mas é fechado por uma equipe multidisciplinar. O acompanhamento dessa criança também é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, muito importante que o professor tenha contato constante com essa equipe, porque a troca de experiências, a troca de informações só tende a ajudar a evolução desse aluno dentro da escola. Quais os cuidados e adaptações que a escola vai ter que promover para receber esse aluno, para promover a acessibilidade desse aluno. O professor, como que ele vai ensinar esse aluno? Qual método ele vai usar? Então, para isso, ele precisa ter o acesso ao diagnóstico do aluno, a todos os comprometimentos físicos dele, para poder adaptar o material, para a escola poder adaptar a sala de aula e etc. É muito importante que o aluno com paralisia cerebral seja acolhido em primeiro lugar. Esse passo tem que ser dado antes de se pensar no ensino acadêmico, tá? Então, a criança tem que ficar confortável, a saúde dela não pode ser afetada, então ela precisa de monitoramento, ela precisa de profissionais à disposição dela para auxiliar na higiene, na alimentação. Uma criança, seja ela qual for, não vai aprender se ela tiver com algum incômodo fisiológico, se ela tiver com dor, se ela tiver tensa. Então, o acolhimento vem em primeiro lugar. A integração social dessa criança é tão importante quanto o ensino acadêmico, porque muitas vezes a criança com paralisia cerebral não vai conseguir avançar tanto nos conteúdos e nas disciplinas quanto se espera, mas ela vai ficar feliz na escola porque ela tem acolhimento, ela tem integração, ela interage com os colegas, ela está socializada, ela tem amigos. E essa felicidade dela estar na escola vai favorecer muito o quadro clínico dela. Então, hoje a escola ela tem que pensar também na saúde mental e física do aluno, tanto quanto ela pensa numa evolução acadêmica. A igualdade de oportunidades é muito importante quando se fala de inclusão. Eu já falei sobre acolhimento, eu já falei sobre integração, vamos falar muito nessa apostila sobre interação social, mas a inclusão não pode deixar de ter em vista o seu objetivo, que é promover a igualdade de oportunidades dentro da escola, dentro da sociedade, para os portadores de necessidades educativas especiais. Então, é muito importante que a gente veja o que tem na legislação da inclusão a favor dessa igualdade. Neste capítulo, que é o capítulo 3, nós vamos estudar todo o panorama histórico da legislação de inclusão dentro do Brasil e fora do Brasil, os acordos que o Brasil firmou, por exemplo, a Declaração de Salamanca, em que o Brasil e outros países se comprometem a diminuir as desigualdades sociais e também fazer a inclusão
social e a inclusão do deficiente físico. A partir dessa declaração, que foi assinada em 1994, muitas mudanças legais aconteceram. A gente vai ver como era tratado o deficiente antes da década de 90, onde as principais mudanças legais começaram a ocorrer, desde a marginalização, a segregação e até o extermínio desses deficientes, até as propostas atuais, que é de integração total à nossa sociedade, inclusive dando funcionalidade a eles. O currículo escolar, quais as mudanças que já ocorreram e as mudanças que têm que ser feitas para que se ensine esse aluno em igualdade. A formação de professores, o que o professor precisa aprender para poder ensinar a criança de inclusão dentro da escola. As tecnologias assistivas. Nós temos hoje as salas de recurso multifuncionais. Elas não estão presentes em todas as escolas, mas as escolas que têm dispõem de uma quantidade significativa de recursos tecnológicos e não tecnológicos para ensinar as crianças. Então, nós vamos ver todos os materiais que a gente chama de paradidáticos, que podem ser usados no ensino da criança com deficiência, seja essa deficiência de natureza física ou de natureza sensorial ou intelectual. Nós vamos ver quais os recursos dentro da tecnologia, os programas de computador, os softwares que melhoram o aprendizado dessa criança. Nós temos hoje as técnicas de vocalização para as crianças que não conseguem falar, se comunicar oralmente. Nós temos pranchas, nós temos tablets, nós temos notebooks, uma série de recursos que podem e devem ser usados pela escola para promover essa igualdade de oportunidades. No capítulo 4, nós vamos estudar os aspectos importantes para a nossa prática pedagógica. É muito importante que a gente conheça a condição do deficiente, o desenvolvimento da criança, o ambiente, os cuidados, a linguagem. Então, no início do capítulo, nós vamos falar sobre o desenvolvimento psicomotor da criança, de um modo geral, e os comprometimentos que esse desenvolvimento pode apresentar, resultando numa dificuldade e até numa deficiência. O ambiente adequado para a criança, as adaptações que devem ser feitas para acolher essa criança, os cuidados do educador. Existem algumas regrinhas que a gente tem que seguir quando lida com a criança com deficiência. Por exemplo, é importante que ela fique o mais perto possível, atentar para que a criança que está com cadeira de rodas fique virada para o professor quando este estiver falando. Então, são pequenos cuidados que o educador deve tomar quando está lidando com essas crianças. A linguagem, a comunicação, quais os recursos que nós temos disponíveis hoje na escola e fora dela para que a criança consiga se comunicar com as pessoas e ser entendida por essas pessoas e também compreender o que essas pessoas estão tentando dizer para ela. Existem muitas crianças com paralisia cerebral, com deficiência física, mental, que apresentam comprometimento da linguagem. No capítulo sobre os problemas de comunicação e de linguagem, nós vamos ver como que é o desenvolvimento da linguagem no ser humano, quais os tipos de comprometimento que pode haver na pronúncia, na vocalização e até na ausência da fala, quais os recursos tecnológicos que nós temos disponíveis quando a gente vai usar uma linguagem verbal, que é dividida em oral e escrita. Como que nós vamos nos comunicar com a criança através dessas duas opções? Então, nós temos vocalizadores, a linguagem escrita, a gente adaptar o material para que a criança possa segurar o lápis, possa escrever, ou possa selecionar plaquinhas com as letras e formar palavras.
como ela vai identificar as letras, como que vai ser a leitura dessa criança. Se ela conseguir verbalizar com o apoio do fonoaudiólogo, até que ponto ela pode chegar da produção da fala. Caso ela não consiga se comunicar através de uma linguagem verbal, nós temos a linguagem não verbal, que é uma linguagem em que se usa a língua de sinais, símbolos, imagens. Então, nós podemos produzir material adequado para que essa criança possa selecionar imagens e conteúdos para que se possa comunicar e nós também usarmos esse material para nos comunicarmos com a criança. Nós temos hoje na escola comunicação alternativa e ampliada, que nós vamos descrever com detalhes nesse capítulo e que, dependendo do caso da criança, pode ser usado para se comunicar com ela. Essa comunicação é muito importante dentro e fora da escola, porque a linguagem, como a gente vai ver em Vygotsky, um autor que é bastante citado na nossa apostila, a linguagem humana é uma forma de interação social. Então, a criança que não tem o acesso à comunicação, seja essa comunicação verbal ou não, ela tem um déficit de interação social. Isso pode causar um abalo emocional muito grande. E interferir no aprendizado é o mínimo que vai acontecer com essa criança. Então, é muito importante que tanto a família quanto a escola se preocupem bastante com a questão da comunicação da criança com o mundo, dela se fazer entender e também de ser entendida pelas pessoas. Bom, como eu já citei antes, é muito importante que a criança tenha um desenvolvimento afetivo e emocional tão cuidado quanto o desenvolvimento cognitivo, intelectual e acadêmico. Dentro das teorias de aprendizagem que nós vamos estudar na apostila, uma muito importante é do Henri Vallon. Ele foi um teórico que se aprofundou bastante na questão das emoções e relacionou essas emoções com o ensino, com a educação. Então, neste capítulo, a gente vai conhecer essa teoria, qual a importância da afetividade na educação, qual a importância desse afeto para todas as crianças, não só para as crianças com deficiência ou com dificuldade de aprendizagem. Hoje na escola nós temos muitos problemas de aprendizado que têm um fundo emocional. Então, é importante conhecer essa teoria para que a escola e o professor consigam cumprir bem o seu papel. E qual que é o papel da escola e do professor? É desenvolver o lado emocional também. Hoje não se pede mais da escola somente o ensino acadêmico, se pede também a socialização. Inclusive a LDB, que nós já citamos aqui, fala da importância do papel dessa socialização. Porque a escola ela não prepara somente o aluno para o mercado de trabalho, ela prepara para viver em sociedade. E nenhum indivíduo consegue uma relação equilibrada com a sociedade se ele não tiver equilibrado consigo mesmo. Então, o próprio Vallon fala a respeito disso, do comprometimento que nós temos no aprendizado cognitivo se o nosso emocional não está bem. Uma criança triste, uma criança com raiva, uma criança revoltada, seja por qualquer fator, ela vai ter o seu comprometimento cognitivo também. E o papel da família apoiando a escola em suas decisões. A família vai ser uma extensão do aprendizado dessa criança. Então, nós vamos dedicar esse capítulo ao desenvolvimento da afetividade nas relações escolares e também de a família dar continuidade a esse trabalho da escola no desenvolvimento emocional do aluno, principalmente, claro, do aluno com deficiência, que vai apresentar altos e baixos na aprendizagem e muitos desses altos e baixos vêm de uma dor que ele esteja sentindo, de um incômodo, e muitos deficientes têm crises. É importante que a escola esteja preparada para lidar com isso. Além do Henri Vallon, nós temos
duas teorias de aprendizagem muito importantes para trabalharmos na apostila, que é a teoria do Jean Piaget e a do Vygotsky. Então, neste capítulo de adaptações curriculares na educação infantil, nós vamos ver as contribuições destes dois autores para a educação infantil e também para o trabalho com a criança com necessidades educacionais especiais. O Piaget, um biólogo suíço, que estudou o desenvolvimento humano, o desenvolvimento cognitivo e moral das crianças, principalmente na faixa etária de 0 a 12 anos. Nós vamos ver os estágios de desenvolvimento cognitivo, os estágios de desenvolvimento moral. O Vygotsky, um psicólogo russo, que estudou muito o desenvolvimento da linguagem no ser humano, a interação social, né, como eu já disse, que resulta dessa comunicação, e a carga histórica que todo ser humano carrega consigo, e como a escola lida com esse sujeito histórico, que é o aluno, incluindo o aluno com deficiência. Nós vamos falar também da mediação pedagógica, que é inspirada nas pedagogias ativas. Como que funcionam essas pedagogias ativas? Qual o papel do aluno? Qual que é o papel do professor? Onde é que o aluno deficiente se encaixa nisso? Práticas pedagógicas. Para cada dificuldade, nós vamos apresentar uma prática que pode ser usada. Currículo e avaliação. O currículo tem que ser adaptado, a avaliação também tem que ser adaptada. A grade curricular vai sofrer modificações e a avaliação ela tem que ser formativa. Ela não pode ser uma avaliação formal e tradicional, porque não vai dar conta de avaliar o quadro de uma criança com deficiência. Aliás, não dá conta de avaliar criança nenhuma, né? Já é uma coisa que está sendo superada, que é a avaliação tradicional, que é baseada única e exclusivamente na prova escrita. O penúltimo capítulo da nossa apostila é um capítulo mais objetivo, que fala sobre a adaptação do mobiliário para receber a criança com deficiência física, com paralisia cerebral, quais as adaptações que têm que ser feitas nas dependências escolares, no bebedouro, nos banheiros, a acessibilidade dessa criança a todas essas dependências. A criança precisa ter acesso à quadra de esportes, ao pátio, para que ela participe tanto das aulas de educação física quanto das atividades culturais e de lazer que são desenvolvidas ao longo do ano dentro da escola. As adaptações que têm que ser feitas dentro da sala de aula, portas largas, piso antiderrapante, adaptação nas carteiras, para que possa, por exemplo, encaixar uma cadeira, os tipos de cadeira que podem ser usados com essa criança, a altura da lousa, adaptação do material que essa criança vai usar, de lápis, de caderno, da própria carteira, prender o material na carteira para que não fique escorregando, escapando da mão da criança, e a tecnologia assistiva, né, que nós já vamos ter falado sobre isso, mas é sempre importante lembrar que nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Por fim, nós terminaremos a nossa apostila falando dos planos para o futuro da criança, como que a escola vai se posicionar nesse sentido. É importante lembrar, como a gente vai ver quando estudar esse capítulo, que todo tipo de planificação futura tem que ser feito em conjunto com a família e com os outros membros da equipe multidisciplinar que atende a criança, inclusive, e não menos importante, os profissionais de saúde que atendem essa criança. Mas a criança que tem deficiência, que tem paralisia, ela tem condições de chegar até uma certa idade e, por isso, a escola tem que planejar o avanço nos estudos, tem que apresentar para os pais isso até um fator de motivação para essa criança. O acesso ao ensino superior, muitas deficiências não vão impedir esse aluno de ter uma vida absolutamente normal até o fim da sua vida. Então, é preciso que a escola o ensine a planejar a sua carreira,
os estudos, como faz com os outros alunos. E também, para o caso dele querer já se inserir no mercado de trabalho, que a escola ajude ele a se preparar para o emprego, fazendo os cursos técnicos, apresentando essas oportunidades para o aluno, que a gente vai ver com mais detalhes nesse capítulo. Então, gente, a nossa apostila, ela foi resumida aqui nesses slides, e agora, na próxima aula, a gente vai ver um por um desses capítulos que eu resumi aqui para vocês. O primeiro capítulo vai ser sobre deficiência física e eu vou começar a falar sobre ele já no próximo encontro nosso.